O senhor foi subprocurador-geral de Pernambuco, é isso? Fui subprocurador-geral do Estado. Como é que... Porque era subprocurador-geral do Estado, era chamava-se subprocurador-geral, o procurador de justiça junto ao tribunal. Ah, entendi. É isso. Então o senhor era o procurador de justiça que atuava junto ao tribunal. Junto ao de tribunal. Justiça. Entendi. A escolha, quem escolhia o procurador que ia atuar junto ao tribunal? Era o próprio tribunal? Ou era o Ministério Público que escolhia quem ia Era o indicar? Ministério Público que escolhia. Portanto, o senhor foi indicado pelos seus pares É verdade, é certo. para atuar junto ao tribunal. E era uma eleição, o senhor se lembra? Se era uma eleição? Eleição. Era uma eleição. E como foi a indicação do senhor a desembargador ao Tribunal de Justiça de Pernambuco? O senhor foi indicado em lista tríplice, É, 1958, pelo que nós temos aqui. O senhor se lembra dessa indicação da lista? me lembro. Quem era? Como é que se dava o processo de escolha da lista tríplice? Era por indicação dos pares. Entendi. E aí o senhor não foi o escolhido para Aí a vaga de... não fui o escolhido. O escolhido foi outro colega e que criou até um certo desgosto comigo, porque pensou que eu estava disputando com ele e realmente eu não estava disputando. João Ribeiro. João Ribeiro. Não estava disputando. Daí que se criou um clima muito desagradável e eu achei muito boa a oportunidade que eu tive de me deslocar para o Rio de Janeiro. Como foi, ministro? Que o senhor foi para o Rio de Janeiro? Foi em função... Um convite do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que era Zé Neves, José Cavalcante Neves, que foi convidado e me disse que se eu fosse como assessor dele, que ele aceitaria o cargo. Entendeu? E eu prontamente, ainda me lembro, no próprio recinto do tribunal, ele me disse isso e eu disse, pode aceitar porque eu vou com você. O José Neves era o quê? Ele foi designado Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Ele foi convidado pelo ministro... Eu anotei aqui, Carvalho Pinto. Exato. Foi Carvalho Pinto? Muito bem, Carvalho Pinto. Aqui em Pernambuco, antes de ir, o Zé Neves fazia o quê? Exatamente. Ele era advogado? Ele era... Ele era... desembargador? Não, ele era... Advogado. Não, ele era procurador. Ah, procurador. Procurador. Como o senhor. E aí foram juntos, então, para o Rio de Janeiro. Fomos juntos para o Qual Rio. era a sua relação com o José Neves? O senhor já o conhecia há muito tempo? Muito tempo. Quando é que o senhor Uma velha amizade que persiste ainda. Ele está vivo ainda e ainda persiste. Os senhores ainda são amigos? Hein? Os senhores ainda são amigos? Somos amigos ainda. O senhor conheceu no colégio? O senhor conheceu na faculdade de Direito? O senhor se lembra quando é que os senhores se conheceram? Não, No Ministério Público? eu acho que foi talvez na Casa do Estudante. Na Casa do Estudante? É. Na Casa do Estudante. Eu me lembro mais cedo na entrevista que o senhor tinha dito que foi um dos seus colegas de diretório acadêmico. Exatamente. De movimento estudantil. Então o José Neves convida o senhor para ser assessor dele no Rio de Janeiro, o senhor vai? Fui. O senhor foi. Como é que foi a chegada no Rio de Janeiro? O senhor já tinha ido ao Rio antes, não?
Não, sabe que acho que não acho que foi a primeira vez que fui. E para mim foi um deslumbramento, né? A cidade do Rio de Janeiro. Foi um deslumbramento. Pelo tamanho, Pela beleza, por tudo. beleza. Aí você sabe. Você é do Rio e sabe. E nós estamos falando do ano de 1963. 73. 63, pelo que nós anotamos aqui. 1960, 63. É isso? 63? Não. E o senhor, aí, em seguida, logo em seguida, o senhor teria atuado, pelo que nós pesquisamos, como procurador do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Perfeito. O CAD. do CAD, que também era CAD. ligado ao Ministério da Fazenda, ou não? Não, não era o Ministério o Ministério da Fazenda. Não, não era o Ministério da Fazenda, não. O CAD era ligado Ministério da Justiça. à presidência da República. Entendeu? O presidente do CAD, quem era o presidente do CAD? Era Lorival Fontes, Lorival Fontes. era o presidente do CAD. Por que o senhor saiu da Fazenda e foi pro CAD? Por convite do Paulo Germano Magalhães. Paulo Germano Magalhães, que era filho de Agamenon Magalhães, e que apresentou o Agamenon tinha apresentado um projeto de uma lei antitruste que foi chamada oh meu Deus, agora me esqueço, de Lei Malaya. Quer dizer, Lei Malaya, porque era a cara do Agamenon, a Lei Malaya. Ele era... E foi essa, para mim, foi essa grande experiência que eu tive de ser do Rio de Janeiro, de trabalhar nos desvãos do Catete. Palácio do Catete. E de onde o senhor conhecia o senhor Agamenon? O senhor Agam- conhecia? O senhor conheceu Agamenon no Rio de Janeiro? foi meu colega de turma. Meu colega de turma aqui na Faculdade de Direito. Em seguida, ainda no mesmo ano, o senhor se torna assessor-chefe da assessoria jurídica do Ministério Extraordinário para a Coordenação dos Organismos Regionais, MECOR, Perfeito, que depois se transformaria no Ministério do Interior. exatamente. onde o senhor também- Eu fui chamava-se assessor jurídico, que foi o ministro era Tenho na minha cola aqui Oswaldo Cordeiro de Farias. Cordeiro de Faria, exatamente. Cordeiro de Faria. Ele me Foi convidou para ser. O senhor o conhecia já anteriormente? Não? Cordeiro? Eu conhecia daqui, de Cordeiro de Faria, conhecia daqui de Recife, o Marechal Cordeiro de Faria. Mas o senhor não tinha estudado com ele, nada disso? Não, não. Era... Acompanhei a vida dele aqui, Entendi. que ele foi um sujeito muito interessante aqui em Recife. Era um homem muito talentoso, muito competente, entendeu? Marechal Cordeiro de Faria. No que consistia a atuação do assessor jurídico nesse ministério, no Ministério do Interior? O senhor tem lembrança da rotina do seu trabalho? O que se... Era
É atuação de assessor jurídico, de promotor mesmo. Entendi. Entendeu? O senhor atuava sempre diretamente junto ao Dr. Oswaldo Cordeiro de Farias? O Marechal Cordeiro de Farias. Ministro, então, como é que o senhor descreveria o seu cotidiano de trabalho no Rio de Janeiro? Hã? O cotidiano de trabalho que o senhor tinha no Rio de Janeiro. Como era o seu dia a dia? O senhor morava perto do Palácio do Catete, onde o senhor trabalhava? Como é que era? Não era longe. O senhor morava longe? Não era longe. Não. Era perto. E era perto. Tinha um hotel que era uma referência para contatos meu com outros colegas. Era o hotel, agora me esqueço o nome, estou esquecido o nome, mas que era onde eu me encontrava com colegas e pessoas lá no Rio de Janeiro. Mas nesse hotel, o senhor não dava expediente no hotel? Não, era almoçar, para jantar, encontros, assim? almoço, encontros, essa coisa. Encontros sociais? O senhor... Sim, encontros mais sociais. O senhor se lembra de quem eram os seus colegas no Rio de Janeiro? Quem eram as pessoas que o senhor mais encontrava? Quem eram os seus amigos? Com quem o senhor mais convivia? Era... Não consigo lembrar do nome. Do fato me lembro, mas não, no momento não me lembro do nome dele. O senhor, pelas nossas pesquisas, em 69, o senhor foi designado procurador da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Sim. Esse cargo era exercido também no Rio de Janeiro? É. A Superintendência da Zona Franca? Da Zona Franca de Manaus eu fui designado, e aí foi o próprio Ministério do Interior, o ministro, que fez a designação, porque para poder me atribuir uma melhor remuneração, porque o que eu ganhava era muito pouco. Então, a Suframa pagava mais, porque era livre para estipular honorários. Entendi. E, ao mesmo tempo, o senhor também passou a integrar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui do Conselho Federal da Ordem, justamente porque ele estava no Rio. Eu era do Conselho Estadual da OAB, e como estava no Rio, passei a integrar o Conselho Federal. O senhor tem recordação sobre o que se debatia no Conselho Federal, o que se discutia? Eram também anos muito movimentados politicamente. Certamente. Falando aqui do Porque o que se pretendia era a abertura política, que nesse tempo era fechada, era a ditadura que procurava se superar. Eu ia lhe fazer justamente essa pergunta, ministro. O senhor vai em 63 para o Rio de Janeiro e nós não sabemos exatamente em que ano que o senhor vai para Brasília. Se foi em 74 na Consultoria Geral da República, 78 com a nomeação para o Supremo Tribunal. Então, mas seja como for, o senhor viveu um tempo particular no Rio de Janeiro. O senhor viveu 64 no Rio de Janeiro, 68 o senhor estava no Rio de Janeiro. Como é que o senhor estava vivendo o contexto político do país, já no Rio de Janeiro? 64 houve uma transição, 68 houveram acontecimentos relativamente importantes, como o AI-5. Como é que o senhor vivenciou essa... Eu segui a linha que promovia e procurar promover a abertura
a abertura política do país. Entendeu? Foi quando teve grande atuação, na época, Pontes de Miranda. Pontes de Miranda veio a fazer discursos e palestras no sentido de promover a abertura política. O cotidiano do trabalho do senhor na Superintendência da Zona Franca, no Ministério do Interior, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele era de alguma maneira impactado por esses grandes acontecimentos políticos ou não? Sim, eu estava envolvido neles. Como é que o senhor descreveria o impacto que esses acontecimentos traziam para a sua atuação de prático do direito, de promotor, de procurador? Como é que o senhor sentia esse impacto? É positivo. Você sabe que ainda em Brasília eu fui consultor-geral da República. Isso foi em 1974. Do presidente Ernesto Geisel. Eu era consultor-geral da República. E aí que ele gostava, como dizia, gostava muito dos meus pareceres e aprovou, como dizia ele, todos os meus pareceres. Quando havia desfile, os desfiles militares, os cupinchas ficavam ali em volta do presidente, o presidente se voltava e dizia uma coisa para um, dizia uma coisa para outro, e eu também era um cupincha ali. E aí o presidente se voltou e disse: gostei muito dos seus pareceres. E aí eu dei um parecer que eles não publicaram logo, porque era um parecer que defendia a abertura política, defendia, entendeu? Este parecer, eles guardaram este parecer, porque este parecer, ainda há pouco tempo eles rememoraram esse fato. Esse parecer foi atendia esqueci do nome, O senhor se recorda do fato? Me recordo do fato, não me recordo do nome do nome. Esse parecer o senhor apresentou ao Geisel, foi isso? Sim, o parecer que eu apresentei ao Geisel. Geisel deixou para publicar a aprovação dele quando eu fui para Brasília. Entendeu? Foi quando foi publicado que foi. Então, foi um grande acontecimento político na oportunidade. O senhor tem conhecimento do processo que o levou a ser escolhido pelo ministro Geisel como consultor-geral da República? Porque era um cargo de muito prestígio, é de se imaginar que houvesse muitos postulantes à posição. É verdade. O senhor conhecia o presidente Geisel em 74? O caso é o seguinte. O presidente, quando o presidente Geisel tomou posse e veio, eles traziam a ideia de ter um consultor geral, porque era um cargo muito importante. Mas esse consultor geral que eles pretendiam não quis vir para Brasília, quis ficar
Então eles ficaram sem um consultor geral. Aí foi quando fizeram uma pesquisa quem podia ser o consultor geral da República e foi nesse aspecto que o ministro o ministro Trigueiro, Oswaldo Trigueiro, sugeriu o meu nome para ser o consultor-geral da República, para ser adotado como consultor-geral da República. E daí que veio a minha indicação. Eles fizeram uma pesquisa muito grande, essa coisa, era um mistério enorme, telefonemos para cá, telefonemos para lá. E daí foi como eu vim a ser o consultor-geral da República. E o senhor já conhecia o ministro Trigueiro? O Trigueiro eu conhecia, porque o Trigueiro é paraibano. Então? É da minha origem. E o senhor conheceu no Rio ou antes? Não, ainda conheci na Paraíba. Mas na infância, na faculdade, Não, mais tarde? não, já na maturidade. O senhor teve alguma atuação profissional junto a ele, não? Hein? O senhor teve alguma atuação profissional junto ao Trigueiro? Ou ele só o conhecia Não, pessoalmente? era esse o conhecimento. Entendi, Era social. entendi. E como é que o senhor descreveria o período da sua atuação na Consultoria Geral da República? Como era o cotidiano do seu trabalho, a sua relação com o presidente Geisel, com outras pessoas Certamente. desse círculo? Como é que o senhor rememora isso? Isso era trabalho que eu... toda semana eu tinha de levar as matérias que eram submetidas ao meu estudo e parecer. Submetidas, e essas matérias eram aprovadas pelo Geisel. E aprovadas iriam à publicação quando convinha que fosse publicado. O senhor se recorda, além do presidente Geisel, de outras pessoas com quem o senhor trabalhou proximamente durante o seu período como consultor-geral da República? O senhor tinha interação direta com o presidente Geisel? No cotidiano de trabalho o senhor via o presidente? Via o presidente. Cotidianamente não, era uma vez por semana ia lá. Uma vez por semana que era submetido. Antes passava pela triagem do Golbery, do Couto Silva, e era conduzido ao Geisel. Os pareceres do senhor, primeiro eram examinados? Pelo Golbery. Porque Golbery era como que um assessor do Geisel. Era a triagem que ele fazia. Como triagem entre o quê? Triagem de ver ali, de examinar e de aquilo que ele devia levar ao Geisel, porque chegava lá e ele já expunha ao Geisel de que se tratava. O senhor mencionou que o Geisel nunca rejeitou um parecer do senhor. É verdade. Alguma vez o Golbery pediu para o senhor mudar alguma coisa? Qual era o poder do Golbery sobre essa... Não. Quer dizer, poderia ele talvez fazer, mas nunca fez. Nunca fez. Ministro, mas aí o senhor já está em Brasília. Na Consultoria Geral da República, Certo. O senhor já está em Brasília. Certo. Então, quando o senhor foi para o Rio de Janeiro, o senhor falou que foi um grande deslumbramento com a cidade. E Brasília, o senhor já tinha estado em Brasília, ou em 1974 o senhor vai pela primeira vez para Brasília? Não. Brasília, nós passamos, a grande parte da nossa vida foi em Brasília, né? Porque, como consultor, como assessor do Ministério, como tudo, foi a maior parte da vida foi em Brasília, grande parte.
Mas ia chegar. Minha mulher pela disse, primeira vez. minha mulher que está aqui disse que a gente viveu mais tempo em Brasília do que em qualquer outra parte. Até mais do que aqui. Mas o senhor, a primeira vez que o senhor foi a Brasília, o senhor se lembra quando foi? Primeira vez que o senhor esteve em Brasília? 1974. Não é, Leite? Diga. É? Eu nasci em 73. Eu acho que vocês chegaram em 70. 70, né? Tá vendo? Ela nasceu. E o senhor se lembra como foi a chegada em Brasília? Brasília é uma beleza de cidade, né? A gente se encanta porque é diferente de tudo. Né? Hoje é modelo para as outras cidades. É uma beleza mesmo. Quando eu fui para lá, como era consultor-geral, quando fui consultor-geral da República, eu fui morar na Península dos Ministros. A Península dos Ministros era um negócio nobre de Brasília. Do que se tratava, Península dos Ministros? Hein? Do que se tratava, Península dos Ministros? Chamado Península dos Ministros. O que era a Península dos Ministros? Península dos Ministros é uma parte junto ao lago, onde ficam as maiores autoridades. O presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, os ministros, ministro da Justiça, ministro tal, ministro qual, tudo ali em torno da chamada Península dos Ministros. Ali ficavam os apartamentos funcionais? Os apartamentos funcionais. E casas. Casas. E o senhor foi para uma casa ou para um apartamento? Eu fui para uma casa. Então, ministro, e o STF? Como é que o senhor foi escolhido para o É. STF? O STF, eu fui escolhido para o STF. Tenho aqui anotado 1978. Hein? Você é consultor-geral da República. Hein? Você era consultor-geral da República. Sim, Morreu um ministro o presidente Geisel. Você foi indicado para o cargo. Hein? O presidente Geisel. Você ficou no lugar de Alckmin. Pois é verdade. O presidente Geisel é quem me indicou para ser o Supremo Tribunal Federal. Houve, aliás, um grande desgosto, porque entendia o pessoal de São Paulo que, como se tratava do falecimento de um ministro originário de São Paulo, que devia ser alguém de São Paulo. Mas o Geisel não aceitou a ideia, mandou fechar o assunto e me indicou para o Supremo, ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor tem conhecimento de outras pessoas que nessa época eventualmente visavam também essa vaga ou tinham expectativa de ser chamadas? Sim, aquela, como é o nome daquela ministra, lembra, Leide? Aquela ministra, não se lembra, não? Quando a gente morava na Península dos Ministros, lá era só residência dos ministros de Estado, consultor-geral da República. Não, mas ela era de São Paulo. Hã? Era de São Paulo. Estou falando de São Paulo. Ela era de São Paulo. A ministra que era de São Paulo? Sim, que foi indicada, esperava ser indicada ministra. A Ferraz. Está.
Esther Figueiredo Ferraz. Exatamente. Ela é que foi um grande desgosto por isso. Mas o Geisel não aceitou a reação. Entendi. E como é que o senhor soube que ela era postulante? Hein? Como o senhor soube que ela era postulante à vaga de ministro do STF? Era notório. Era notório. E como é que o senhor soube que o senhor era um dos cogitados a ser ministro do STF? Quem lhe deu a notícia? O senhor lembra? Foi o próprio Geisel. O senhor recebeu o convite do próprio Geisel. O próprio Geisel. Ele. Antes do senhor ser convidado pelo Geisel, o senhor tinha de alguma forma a expectativa de que isso pudesse Não. acontecer, tendo em vista a sua atuação? Não que a gente até pensava em vir embora para cá. Minha mulher estava até preparando as coisas aqui para a gente vir embora para cá. De maneira que foi uma. Estava reformando a casa. Exatamente. Tanto que quando ele foi indicado para o Supremo, eu estava aqui em Recife. Eu tinha vindo para fazer ajeitar, pintar a casa, essas coisas, para a gente voltar para cá. Exatamente. Esther Figueiredo Ferraz. E como é que foi a chegada do senhor, então, ao Supremo Tribunal Federal? Como é que o senhor foi recebido? O senhor tem recordação de quem eram seus colegas quando o senhor chegou, os demais ministros? Como é que o senhor recorda da sua chegada ao seu gabinete, montagem de equipe? Ministros. Quando eu fui designado ministro Supremo, já o Supremo tinha voltado a ter 11 ministros. Porque um período aí, o Supremo, justamente porque o governo militar queria se livrar de certas coisas, tinha criado 16 vagas no Supremo Tribunal. Mas aí, já ele desgostoso com a atuação dos que tinha criado, ele foi suprimindo e eram 11 ministros. Eu fui indicado para uma dessas 11 vagas. O senhor já tinha se imaginado ministro do Supremo antes? Hein? O senhor alguma vez já tinha se imaginado no Supremo Tribunal Federal? Não tinha imaginado. Eu pensava em voltar para cá. Na época não havia sabatina. É Havia. verdade, ministro? Havia? Havia Como foi a sua? A minha sabatina, eu fui sabatinado pelo senador do Rio Grande do Sul. Brossat, o ministro Brossat. E o ministro Paulo Brossat. E o ministro Brossat, que fazia parte do Partido Libertador, disse-me ele depois, muito constrangido, que foi obrigado, por imposição do partido, a suspender a aprovação do meu nome. Porque tinha havia um candidato que era... Lembra-lhe do nome dele? Que morava também numa... Foi procurador-geral da República? Foi procurador-geral da República. Hein? Talvez, não sei não. Agora esqueço do nome dele. Procurador-geral da República.
Então, Porque a sua nomeação, Hum? pelo que eu sei, foi uma coisa das coisas, dos desenhos, né, lá de cima. Porque foi uma morte inesperada do João, É, e você, consultor-geral da República, dás o que tinha a maior consideração a você, Exato. aos seus pareceres, todos sempre respeitou, e então se lembrou ele e qual é aquele assessor direto de gás, Boberi, Exato. acharam que Exatamente. dando uma vaga naquela época era ele, Mas uma eu pessoa que ele conhecia o trabalho. Mas eu estou querendo lembrar, é o nome do procurador-geral que morava também na Península dos Ministros. Mas esse eu sei qual é, eu sei qual é. Foi ele que forçou Brossard, o Brossard, forçou o atrasar a Brossard aprovação. a atrasar a minha. Que ele também, eu acho que Porque era do Rio Grande do Sul. era do Rio Grande do Sul, era do Partido Libertador. Exatamente. Que foi o que o Brossard me disse. O Brossard era do Partido Libertador. Era Nélida Ele era do Silveira? Partido Libertador. Então, ele... ele chamava-se Nélida Silveira? Hein? Ele chamava-se Nélida Não, Silveira? não era Nélida Silveira, não. Nélida Silveira foi muito depois. Não era Nélida Silveira, não. Então, o que o senhor se lembra da sabatina, efetivamente, foi apenas a atuação do então do então senador Paulo Brossard. Paulo Brossard. Mas atrasou, mas acabou o senhor sendo aprovado pelo Senado. Mas tardiamente. Porque houve, aliás, uma interferência até curiosa do Zé Neves. No sentido de agilizar. Exatamente. De quem? Zé Neves. Zé Neves telefonou para o Brossard, e era conhecido dele, e disse: que é isso, Brossard, o que é que está havendo aí? E o Brossard, então, chegou e disse: não sabia, coisa, etc. E abreviou a minha aprovação. Aprovado, o senhor então se torna ministro do Supremo Tribunal Ministro do Federal. Supremo Tribunal Federal. Alguma lembrança da cerimônia de posse? Não, porque no Supremo, quando o sujeito toma posse, não há cerimônia nenhuma. No momento da posse, você ter trazido e chega, não se diz nada. Agora, no salão vizinho, é que há uma homenagem, e eu fui saudado, então, não sei se Leide se lembra, no salão vizinho, eu recebi uma saudação de... Não se lembra, não? Quando você foi ministro, Hein? na posse de ministro, Na minha posse. na sua posse de ministro, falou o representante, o presidente da OAB, e aí foi o Correinha aqui, que não sei se ele era presidente na época, ou só que Exatamente. nos conhecia, Foram. não nos conhecia São. as datas e tudo. Então houve. Ele Correinha também discursou, essas coisas. É. Mas não no salão. Já Não era no. É. Era no salão Fora vizinho. do salão. Exatamente. Correinha, perdão, quem é? De quem se trata? Correinha? Correinha. É. Quem é Correia? Correinha é um advogado daqui do Recife que eu conheço desde menina. Eu conheço menina e o Rafael também. Joaquim Corrêa, né? Joaquim Correia. Não é Joaquim Corrêa. Eu acho que ele foi presidente aqui da ordem. Foi presidente.
Correinha, chamado Correinha. A gente chama até de correio. É, exatamente. Ministro, chegando no STF, imagino que uma primeira providência de um ministro recém-chegado seja montar a sua equipe com assessores, os funcionários do seu gabinete. Como é que foi a sua escolha da sua equipe? Quem que o senhor levou para trabalhar com o senhor? Eu atendi o ministro Cordeiro Guerra, que me antecedeu, pediu para que eu mantivesse uma assessora dele, que era Itis do Espírito Santo, que foi assessora dele, e eu mantive, e realmente era uma pessoa muito competente. E depois também eu designei como secretária a Marli, que era casada com o comandante Marli era sua secretária particular. particular. E tinha a Marlene, que era Sim, Marlene Diz. exatamente. Exatamente. Quantos assessores jurídicos o ministro Qua- tinha à época? 4. 4. Então, o senhor atendeu a indicação de outro ministro, aceitou a indicação. Cordeiro Guerra. Cordeiro Guerra. Os outros 3. Diz, Marlene. Exatamente. Marlene, e tinha Marlene, eu escolhi Marlene, que foi indicada por alguém também dele lá. Marlene, Marli, que era casada com o comandante da Polícia Militar de Brasília, e é o que eu me lembro. E a atuação de ministro, ofício da judicatura propriamente, como é que se dava? É verdade, pela primeira vez o senhor é magistrado. Isso. Até então o senhor já tinha atuado como advogado, como promotor, como consultor no executivo, verdade. mas pela primeira vez o senhor é magistrado. Magistrado. Como é que foi essa mudança profissional do senhor? Passar a atuar? Bom, o magistrado é a atividade mais nobre possível, né? Não tenho a menor dúvida que ser juiz é a atividade mais nobre que pode acontecer na vida da pessoa. Como é que eram as relações entre os ministros, tanto socialmente quanto profissionalmente? Naquela época, muito boas. Havia muita cordialidade, se frequentavam, entendeu? Também as famílias se frequentavam. O ministro tinha um ministro que me antecedia, que era o ministro Munhoz, do Rio Grande do Sul, frequentava a nossa casa. A esposa dele era amiga de minha mulher.